Olá, bem-vindo você que está chegando agora ao nosso programa Divinista aqui na Rádio Vibe Mundial. Gratidão a você que está conosco, né, desde a madrugada, desde as 8 horas. Nós estamos tratando hoje sobre a obra de Edgar Morin, chamado Os Exilados da Capela. Claro, contextualizando tudo isso, né, num âmbito muito mais amplo. Nós disponibilizamos aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, o livro Evangelho Eterno. Basta mandar para nós o WhatsApp no 99608-4846 o seu nome e seu endereço completo. Por que o nome e endereço? Porque te manda pelo correio. Nas nossas mídias sociais, ou as nossas mídias sociais, chama-se Informes Divinos. Estamos no TikTok, no Facebook, no Instagram e no YouTube. No TikTok e no Instagram e no Facebook. Instagram e no Facebook, fugiu. Na bio tem um link para você baixar também o livro Evangelho Eterno em português, em inglês e em espanhol. Obrigado. E no portal Conhecer para Transformar, você também tem o Evangelho Eterno que você pode baixar e toda a obra de Oswaldo Polidoro. Mas voltando lá aos adamitas, aos evitas, para quem está chegando agora, estamos vendo o Exilados de Capela, como o Jorge falou, e a gente já contou que eles vieram, os Adões, ou Adão, que está lá na Bíblia, significa raça adamita, vieram expulsos lá de um planeta da estrela Capela para cá, para o planeta. Tá? Aí o Jorge terminou o bloco passado começando questionando. E voltando aos adamitas. Por quê? Alguém vai falar, tá bom, os adamitas, existe a ordem cósmica, respeitamos. Se os adamitas estavam atrapalhando o progresso da evolução espiritual lá em Capela, há 400, 500 mil anos atrás, por que veio para a Terra? Vai atrapalhar a gente também? Então a gente tem que se considerar o seguinte, eles vieram para a Terra, lembra que na Terra, nessa época, lembra não, né? Vamos considerar que há 400, 500 mil anos atrás, abrigava uma humanidade muito primitiva, tá? Em relação àquela de Capela. Os nossos próprios corpos humanos, né, eram bastante rústicos. Ou seja, um primata, um pouquinho a coisa melhorada. Um pouquinho mais que um primata. Exatamente. Embora os adamitas tivessem um problema de comportamento em relação à justiça divina, eles carregavam já um grau evolutivo conquistado. A inteligência, o desenvolvimento artístico, a capacidade mediúnica, tudo isso o espírito não perde. Adão trouxe tudo isso para cá, que nós não tínhamos como raça originária. Então, qual a vantagem disso? Apressou a marcha evolutiva da Terra como um todo. O mestre Oswaldo Polidoro escreveu assim: o espírito nunca perde a evolução feita, mas temporariamente perde a posição social se cometer delitos e tiver que responder por eles. Ou seja, houve um erro, o modo melhor, mais produtivo de recuperar-se desse erro é ajudando outros. Por exemplo, os Adão, né, que veio para a Terra. Para cá. Sempre não existe condenação eterna, sempre existem muitas oportunidades. E aqui, perder posição social, gente, não é assim, tô rico, fico pobre, tá? É perder o direito momentâneo de estar no seu céu espiritual, porque a sua vibração caiu, ou perder a sua condição de continuar no planeta de evolução. Né? O planeta que você pertence de evolução. É isso que significa perder posição social. E aí Polidoro fala lá no Polidoro não, o Kardec vai falar, o Jorge falou inclusive que uma das frases que eu falei agora há pouco, o Edgar Morin falou, era de Emmanuel, sim, mas foi Edgar Morin que escreveu e era uma comunicação do Emmanuel, né? O Kardec fala assim: a raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita, quer dizer, exilada. Os espíritos que a integram foram exilados para a Terra, já povoada, ela já tinha gente aqui, mas povoada de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles que tiveram, que os exilados de Capela tiveram por missão fazer progredir, trazendo aí tudo, técnicas, ciências e tudo mais que está no nosso áudio de abertura, né? No áudio de abertura, seria bom, quem não pegou a primeira parte, vou repetir aqui. Diz assim, e este texto está no Evangelho Eterno de Oswaldo Polidoro. Todas as humanidades embrionárias recebem, né, quando chega a hora, injeções civilizadoras. São legiões aleijadas de outros mundos. São punidos da justiça divina que, uma vez purgado, bastante nas trevas do seu seio, encarnam e forçam ao progresso. Eva recebe Adão e seus filhos se revelam artistas, cientistas, santos, sábios, profetas. Então, lá eles atrapalhavam. Aqui, uma boa parte ajudou. Uma boa parte complicou a nossa vida, entendeu? Continuaram errando, continuaram levando os levitas, que somos
que era a raça originária, a errar. Mas uma boa parte ajudou a gente a impulsionar tecnicamente, cientificamente, mediunicamente. Isso é muito legal. Então, gente, é assim, nada é totalmente ruim, nada totalmente, mas é inteligente. Eu vou pegar aquele que conhece um pouco mais, vou pôr junto com esse que conhece um pouco menos, vamos ver se esse que conhece um pouco mais, que pisou a bola no seu planeta, não pisa a bola aqui. Muitos de nós pisou a bola de novo aqui, porque eu, por exemplo, acho que eu vim de lá, tá? Então, eu penso lá que é isso daqui. Mas, olha, vamos dar um pulinho, que eu vou retomar um trecho em que, inclusive, o Polidoro diz que é uma injeção, uma ampola civilizadora, né? Ele fala assim, que é novamente um pedacinho desse áudio que a gente falou agora no começo, que o Jorge repetiu. Eva recebe Adão, a raça Evita recebe a raça Adamita. E seus filhos, Adão, se revelam mestres, artistas, cientistas, santos e profetas. Então, veja bem, a maravilha que é a justiça divina, a inteligência divina. Agora, tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois lados. Porque também eles trouxeram o seu vício de corrupção. Também eles trouxeram o seu vício religioso, quanto formalidade, quanto instituição formal, que tudo corrompe, porque são feitas por homens, com interesses próprios, com interesses econômicos e tudo mais. E aí, ao longo da história, já com os capelinos aqui, nós tivemos algumas catástrofes que foram purificações do planeta, tá? Então, por exemplo, nós tivemos o dilúvio na Lemúria, nós tivemos o afundamento da Atlântida, mas, por outro lado, nós também tivemos a entrega, a reencarnação de espíritos, entregando grandes livros, grandes ensinamentos. Na Atlântida, por exemplo, foi entregue a Popol Vuh, que foi uma das primeiras bíblias da humanidade, né? E que sobreviveu na Popol Vuh dos maias. A gente teve, então, depois recebemos Hermes, Zoroastro, vários Budas, Moisés, Pitágoras, Orfeu e, finalmente, Jesus. E nós corrompemos todos os ensinamentos de todos eles, né, Jorge? E o pior foi com Jesus. Pior e o mais grave foi com Jesus. Porque Jesus veio para ser um divino exemplo de comportamento, baseado nos 10 mandamentos. E na prática, depois ele generaliza lá no livro de Atos, dos dons mediúnicos, das práticas mediúnicas, que manteriam a doutrina viva, fincada de vez no planeta. Só que no século IV, 4 séculos após a vinda de Jesus, foi criada a Igreja Romana, nos escombros, né, do Império Romano, que era já um império decadente. E essa igreja aniquilou a prática da revelação, dos dons mediúnicos, perseguindo e matando os médiuns, perseguindo e matando os profetas, chamando-os de bruxo. Criou-se uma inquisição. A Igreja Romana corrompeu também as escrituras bíblicas e relegou o planeta a um estado que se encontra hoje. E teve um preço, e terá, né, um preço principalmente coletivo. Teve e terá, e continua tendo. E veja que interessante, Jesus prometeu, quando recebeu os capelinos, eu vou vir, eu vou ajudar vocês, eu vou dar o meu exemplo de vida, eu vou dar o meu exemplo de conduta. O que a gente fez? Matamos. Matamos Jesus, como estava lá no Quitzé, né? Platão, e ele morreu na cruz. E isso trouxe um karma coletivo muito grande para nós como humanidade como um todo, né? Então, por isso que essa transição planetária que nós estamos passando também vai ser violenta. Não vai ser pacífica que poderia ser. Não é obrigatório que toda a transição planetária de uma era para outra seja violenta, seja com cataclisma. Não é necessário isso. Mas por isso que a gente vai acontecer isso, tá? E por isso que na Bíblia está escrito lá, porque havia essa previsão, da separação entre os cabritos e as ovelhas. As ovelhas são os mais mansos, que permanecerão aqui. Os cabritos são os mais violentos, que voltarão para lá. E o Edgar Armond, no livro Exilados de Capela, ele vai citar isso, tá? Quando eu falo Edgar Armond, muito
como é que se fala? Fala do João Evangelista, muito fala, ele reproduz, fala do Emmanuel, tá? Mas eu tô falando de Edgar Morin porque é o autor do livro. E ele fala assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Para nós, agora. Olhai, não vos assusteis, porque ele está fazendo o quê? Ele está retomando o sermão profético de Jesus. Então, Edgar Morin traz o sermão profético de Jesus. Porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E o sol escurecerá, e a lua não dará o seu resplendor, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Alguém pode falar, por que vocês estão levantando esse tema hoje? Esse tema é muito atual. E a nossa responsabilidade como humanos encarnados nesse momento da história da humanidade é muito grande. E Edgar Morin cita também da migração planetária que vem pela frente. Fala da separação entre cabritos e ovelhas de modo bem direto. O texto diz assim, faço questão de ler para vocês. Todos aqueles, enfim, que possuírem em seus perispíritos a luminosidade reveladora, né, da renovação, esses poderão habitar o mundo purificado do terceiro milênio, onde imperarão novas leis, novos costumes, nova mentalidade social, e no qual os povos, pela sua elevada cultura moral, tornarão uma realidade viva os ensinamentos de Jesus, o Messias. Quanto aos demais, aqueles para os quais as luzes da vida espiritual ainda não acenderam, esses serão relegados a mundos inferiores, afins, onde viverão imersos em provas mais duras e acerbas, prosseguindo na expiação dos seus erros. O Jorge... Aí sim, agora eu quero pegar um texto que a Nia me deu uma agora há pouco. Polidoro dizia, com muita dor no coração, ele fala, filhos, haverá muito sofrimento na humanidade, mas façam de tudo para não serem expulsos. Pois é muito importante, por isso que a gente fala assim, vamos nos manter como primeira meta, ficar no planeta, né? Mas ainda assim a justiça divina é amorosa e é maravilhosa, porque novamente vamos ter outras oportunidades de crescimento. E ele vai falar também, o Edgar Morin, no livro Exilados de Capela, vai falar também que 2/3 da população espiritual da Terra irá emigrar, vai ter que migrar. E o Polidoro diz que esses são para 2 planetas que estão mais ou menos na época evolutiva que nós estávamos há 480 mil anos atrás, né? Então, é mais ou menos o mesmo. Começar de novo, sabe? Quem costura sabe disso. Puxa vida, errei aqui. Eu tenho que descosturar e costurar de novo, né? Então, é refazer aquele trabalho que a gente não fez direito. E lá no livro... No Novo Testamento dos Espíritas, no Novo Testamento dos Espíritas, está assim... Jesus, do Oswaldo Polidoro, que também está no portal Conhecer para Transformar, que você pode baixar, no item 201 está assim: Jesus sabia que a excelsa doutrina seria corrompida e que seria necessário restaurá-la nas bases do Pentecoste, do medianismo, que foi o que Kardec fez, tá? Restaurou. E proferiu o sermão profético sobre o fim do ciclo e as terríveis comoções. Tudo isso até o ano de 2050. 2050 é o fulcro dos acontecimentos. Daí para frente, a gente começa a pensar na nova era. E com o caminho do Senhor reposto no lugar, né, de Jesus, a gente vai ter um ciclo mais longo, de mais ou menos 6.000 anos, para então entrar numa nova era de paz, de sossego, que na Bíblia é a Jerusalém eterna, prevista lá no Apocalipse. A gente volta a falar isso mais para frente, tá bom? Essa separação, pessoal, não é questão de vingança ou de punição. É uma questão técnica, tá? Os alunos da Lenira estiveram com ela por um ano, talvez um período maior, mas eu estou com ela o tempo todo, então eu aprendo muito com ela. E ela faz sempre a simbologia. Imagina, numa escola, nós temos a primeira série, a segunda série, a terceira série, assim por diante. Para cada série dessa Lenira, existe o que o aluno precisa aprender, quais habilidades precisa adquirir para passar para outra série, né? E poder acompanhar as aulas, ou seja, dar uma continuidade, sem atrasar a turma. Se conseguir, beleza. Se não, ganha outra chance, né, Lenira? Quero outra chance. Aí ele volta, faz o aninho de novo, o primeiro aninho de novo, o segundo aninho de novo, o terceiro aninho de novo, né? Então, é uma chance de você não nem só empurrar ele sem saber nada, o que não pode acontecer, e nem deixar ele parado no meio do caminho. Mas é a mesma coisa. Então, por que o Jorge falou não é punição? Não é, porque aqui é como uma escola. Nós temos 7 céus.
cada um de nós tem dividido em milhões de subfaixas. Cada um de nós tem um cantinho certinho nosso espiritual. Eu desencarno, o Jorge desencarna, o Pedro desencarna daqui uns 100 anos e a gente vai... daqui uns 100 anos, né, Pedro? A gente vai para um cantinho espiritual certinho nosso, de acordo com o nosso teor vibracional. Acontece que o planeta tem que evoluir, apesar da sua humanidade. Então, o planeta agora vai passar por um novo patamar de ser apenas um planeta de missões e provas e não mais de expiação. Então, estes céus espirituais que são de subcrosta, umbral, não vai existir mais. O que aconteceria, por exemplo, comigo, que sou do umbral, por exemplo, se fosse do umbral, não estou dizendo que eu sou, né? Não gostaria de ser. Mas, vamos dizer que se eu fosse do umbral, eu desencarno, vou para onde? Se não tem mais. Então, eu tenho que estar num planeta que tenha céus que possam me abrigar como eu sou, no meu nível planetário, no meu nível evolutivo, tá bom? Então, começamos o programa falando sobre o Gênesis, né? Para entender um pouco mais da simbologia, da origem, da nossa emanação a partir de Deus. Nesse segundo bloco, nós falamos mais já do Apocalipse. Então, nós vamos hoje do Gênesis ao Apocalipse. Mas também... Aliás, vamos dar o WhatsApp? Isso. Do Gênesis ao Apocalipse é um capítulo que existe no Evangelho Eterno, gente. Então, vale a pena vocês lerem o Exilado de Capela, o Evangelho Eterno, a Bíblia dos Espíritas, o Novo Testamento dos Espíritas. Dá lá o Evangelho Eterno. O WhatsApp. Para quem mandar um WhatsApp para nós. Mande um WhatsApp para nós com o nome e endereço completo para você ganhar o livro Evangelho Eterno pelo correio. Nosso WhatsApp é 99601-4846. Código de área 11, né? Estamos aqui em São Paulo. Nosso WhatsApp, 99608-4846. Mas estava falando, alguém falar, puxa vida, o Jorge ainda fala bastante hoje sobre o que aconteceu de ruim e o que vai acontecer de ruim daqui para frente, não me comportar. Mas a nossa mensagem também é de otimismo, porque depois dessa transição planetária que está ocorrendo e vai se acerbar, está falando difícil hoje, hein, Lenira? Hoje ele resolveu abrir o dicionário, né? Vai se acerbar todos os que viverem de acordo com os 10 mandamentos, todos que viverem de acordo com o exemplo deixado por Jesus, conhecerão a nova terra, chamado Novo Céu. Está lá na Bíblia, no Apocalipse. Haverá um novo céu e uma nova terra. Está no capítulo 21 do Apocalipse. E no futuro, embora no futuro, haverá novas eras, e assim sucessivamente, no curso dos milênios afora, até que a terra se torne a chamada Jerusalém Celestial, que está simbolizada no Apocalipse. Uma terra cristificada, onde só poderão habitar aqueles que realizarem o grau crístico, a sagrada finalidade do Espírito. Do Espírito. Então, vamos lá, gente. Então, vai ter esse primeiro grande ciclo de renovação, esse grande ciclo onde nós vamos ter vários de nós tendo que migrar para um planeta mais primitivo. Nós vamos entrar numa nova era de paz, de harmonia, com os ensinos de Jesus aí em dia, sendo vividos no dia a dia, os 10 mandamentos, as mediunidades, tudo direitinho. Mas ao longo da evolução do planeta, outras migrações serão feitas, né? Por quê? Porque outros aluninhos nós aqui no planeta vamos ficando para trás. Então, outras migrações, só que aí não serão violentas, ninguém nem vai ficar sabendo, só aqueles que forem mesmo embora que vão ficar sabendo, tá? Vão perceber que vão encarar em outro planeta. E por que a gente fala em otimismo? Porque assim, não importa quantas vezes nós vamos errar. Claro, importa, né? Porque a gente não devia errar, mas não importa quantas vezes a gente vai errar. Não importa quantas vezes a gente vai migrar. Quantas vezes a gente vai ter que começar de novo, desmanchar a costura e fazer de novo, tá? Isso vale para a nossa vida aqui também. Quantas vezes, puxa vida, não dei certo naquele emprego, vou dar no outro. Vou dar certo no outro emprego. Puxa vida, eu acho que eu preciso recomeçar, vou fazer outra faculdade. E muitas vezes eu fiz uma faculdade nova aos 50 anos de idade. Né? Você também pode fazer. Eu vou fazer esse curso aquele curso daquilo, vou começar a minha vida, vou casar de novo, vou acabar esse casamento, vou casar de novo, vou começar uma organização de voluntários. Sempre é um momento de começar de novo. E para a justiça divina sempre é momento de começar de novo. A gente só perde tempo. Mas o nosso destino é glorioso. Nós, um dia, Oswaldo Polidori escreve no Evangelho Eterno, nós seremos um sol, teremos um brilho que nem um sol material tem, né?
E aí... Uma coisa que eu falo bastante, eu falei muitas vezes aqui, em relação ao planeta Terra. Há muito sofrimento, muita discrepância na sociedade, no planeta. Mas tenhamos convicção, em termos de comando planetário, nunca estivemos abandonados. Isso vale para o planeta, eu falo várias vezes. E agora, esse é o tema de hoje, estou percebendo, a nível cósmico. Nunca estivemos abandonados. Claro. Então, gente, por isso que vale todo esforço para a gente ficar aqui no planeta. E eu quero lembrar que Jerusalém Celestial não é uma cidade física, né? Ela representa, ela é uma simbologia que representa a humanidade e o planeta atingindo a cristificação total, né? Tudo voltando a ser Deus em Deus. Então, a Jerusalém Celestial não é lá Jerusalém onde teve Jesus, tal. Não, ela significa o planeta voltando à sua origem cósmica divina, junto com a sua humanidade, né? Espíritos plenos de luz, completamente plenos de luz. Vou terminar, para a gente já fazer a nossa oração, com uma mensagem que está no Evangelho Eterno, que o Jorge já vai dar o WhatsApp novamente, que fala assim: e o Cristo, que é Jesus, acena com a bandeira branca, em cujo centro está escrito amor. Então lembra, é o amor que faz com que a gente evolua. E assim é para que esteja acima de fronteiras e barreiras humanas, para os confins dos tempos, até que a humanidade penetre de todo na Jerusalém Celestial. A bandeira branca, no centro, está escrito amor. Amor é o fator decisivo para a ascensão consciencial, a evolução espiritual de nós todos, tá bom? E agora vamos para a oração? Conseguimos. Conseguimos passar a mensagem. Então, assim, a gente convida você agora, a gente vai com a oração 1, viu, Pedro? A gente convida você agora a vibrar pelo mundo, né? Então, nesse momento, peça tudo o que você precisa para você, ajuda médica, material, espiritual, tudo para você e os seus familiares. Mas, principalmente, peça por todos os que estão sofrendo no planeta. Há muita dor, há muita lágrima, há muito sofrimento, muita gente abandonada, muita gente discriminada, muita gente violentada nos seus direitos. Então, peça a Deus carinho, peça a Deus força, poder de manter-se na vida firme nessa evolução, enquanto a gente faz todos esses, que os seus corações sejam repletos de ânimo, de esperança, enquanto a gente faz essa oração junto, tá bom? Oração a Deus. Princípio emanador, Pai onipresente, Senhor do todo e do amor onipotente, que a tudo emanas, sustentas e destinas através de leis eternas, perfeitas e divinas. A ti rogamos, princípio todo-poderoso, tuas divinas graças de Pai misericordioso, para que teus santos espíritos, os mensageiros de tuas divinas bênçãos, se tornem despenseiros de paz e de saúde, ensinando a verdade, o amor e a virtude, para que, cheios de luzes e muito conscientes, vivamos as tuas leis simples e onipotentes. Na dor, concede-nos a fortaleza, e as duras provas que vençamos com nobreza, para que, ressarcindo faltas, venhamos a progredir, até virmos a ser Cristo no mais breve do porvir. Senhor, tem piedade das fraquezas, de nossas falhas, destas humanas incertezas, fazendo que teus mensageiros em suas atuações nos advirtam e ensinem, trazendo fartas consolações. Na tua clemência, Pai divino, aguardamos, e o teu poder para teus mensageiros rogamos, para, atraindo multidões, concitá-las à tua via, a verdade que livra, tendo teu Cristo por guia. Envia santos mensageiros, ó Deus, para todos conhecerem e não haver labéus, pois ao Consolador confiaste graças e venturas,
o amparo que te rogamos para todas as criaturas. Já acompanhou? Não. Essa oração, ela está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente aí no WhatsApp, Jorge. Nosso WhatsApp é 996084846. Mande seu nome e seu endereço completo. E ainda você pode receber, pode baixar do portal Conhecer para Transformar, só ir lá em obras disponíveis e baixar. Nas mídias também, Jorge? No TikTok, no Instagram, no Facebook, na bio, você tem um link lá que você pode baixar o Evangelho Eterno. Nossa página chama-se Informes Divinos. Recadinho final, de todo final de programa. Tratamos hoje sobre transição planetária. Agora, mais do que nunca, procure um local de oração bem cristão, onde se respeite os 10 mandamentos, onde se pratique os dons mediúnicos. Vá desenvolver suas faculdades mediúnicas. Vá orar pelos outros no meio dos outros, cumprindo e respeitando o 4º mandamento. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Olha, se você quiser participar de uma oração presencial com a gente... Virtual. Não, presencial com a gente. Tá. A Avenida Rua dos Caetés, 720, todo sábado às 10 horas da manhã. Nas Perdizes. Nas Perdizes. E também, toda quarta-feira, às 20h30, no Facebook, Informes Divinos, a gente está fazendo uma oração em conjunto, você pode participar. Então, lembre-se, nossa primeira meta é permanecer na terra dos futuros ciclos, tá bom? Por isso, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia, mantenha esse estado de oração que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo programa Divinista Rádio Vibe Mundial. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus.